Primícias do Reino. Pós-fácil. O Evangelho, a Nova ou a Boa Nova, é a mais expressiva história de uma vida, através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. É a história de um homem que se levanta na história e se faz maior do que a história, dividindo-a com o seu nascimento, de modo a construir-se o marco rutilante dos fatos do pensamento universal. Esta, a mais significativa história jamais narrada, encontra-se todavia sintetizada em um Novo Testamento, modesta obra de pouco mais de 350 páginas, grafada por duas testemunhas pessoais de todos os acontecimentos, Mateus e João, e confirmada pelos depoimentos de outras que conviveram com ele, tais como Pedro, que pede a Marcos para escrevê-la para os romanos recém-convertidos, e Lucas, que a recolhe de Paulo, o chamado da entrada de Damasco, de Maria, sua mãe, de Joana de Cusa, de Maria de Magdala e de outros, escrevendo para a grande massa dos gentios conversos. Outros depoimentos de conhecedores e participantes diretos reaparecem nas epístolas para culminar na visão do Apocalipse. Ao todo, 27 pequenos livros constituídos por 200 capítulos e 7.957 versículos, em linguagem simples, 4 narrativas evangélicas, 1 Ato dos Apóstolos, atribuído a Lucas, 14 epístolas de Paulo, nota 45. A epístola aos Hebreus, no Concílio de Trento, foi atribuída ao apóstolo Paulo, enquanto o de Cartago supunha de autor ignorado. Preferimos a primeira assertiva. Uma de Tiago Menor, 2 de Pedro, 3 de João, uma de Judas, Tadeu e o Apocalipse de João. Discutidas e examinadas séculos a fio, foram, no entanto, fixadas pelo Concílio de Trento, em 1545-1563, que lhes reconheceu a autenticidade, após compulsados os documentos históricos, constituídos pelos fragmentos das primeiras cópias manipuladas pelos cristãos decididos dos dias seguintes aos discípulos que fundaram as igrejas então florescentes. Embora as pequenas variantes de narrativas, o que se lhes dá o testemunho inconteste da opinião pessoal dos escritores, através dos 4 evangelistas, a história do Filho do Homem é uma só. Mateus, Levi, escreveu-a para os israelitas que se cristianizaram, comparando a Boa Nova com os textos antigos e utilizando-se das figuras comuns ao pensamento hebreu. Nota explicativa 46. Pápias 75-150. Informava que Mateus apresenta no seu evangelho os ditos do Senhor. Marcos, também chamado João, filho de Maria de Jerusalém, em cujo lar os cristãos se reuniam e onde o apóstolo Pedro, libertado do presídio, foi acolhido, conheceu de perto as lides apostólicas junto a Paulo e Barnabé, dos quais se afastou em Perge, na Panfilha, retornando a Jerusalém, tendo sido convocado mais tarde pelo próprio Pedro, a sementeira de Roma, em cuja ocasião grafou a sua narrativa. Nota 47, da autor espiritual. Marcos, que servia de intérprete a São Pedro, registrou com exatidão, ainda que não pela ordem, palavras e obras de Jesus.
Lucas, recém-convertido por Paulo, residiu em Cesareia, no lar do diácono Filipe, de quem, emocionado, escutou a narrativa oral dos acontecimentos, bem como, em Jerusalém, ouviu os mesmos fatos contados por Tiago Menor. Erudito, nascido em Antioquia, de cultura helênica, é o narrador deslumbrado e comovido dos feitos e palavras de Jesus. É o mais lindo dos 4 evangelhos, impregnado da mansuetude do Cordeiro. Escrevendo ao excelente Teófilo, é dedicado à grande grei dos gentios, arrebatada pelo verbo candente de Paulo, seu mestre. 48. Nota explicativa da autora espiritual. Dante afirmava que Lucas é o escriba da mansidão de Jesus. Prosseguirá escrevendo mais tarde os Atos dos Apóstolos com o seu inconfundível estilo. João, o discípulo amado, místico por excelência, escreveu para os cristãos que já conheciam a mensagem com segurança. Aprofundou a sonda reveladora e adentrou no colóquio do Mestre com Nicodemos sobre o novo renascimento, de cujo colóquio possivelmente participara como ouvinte. Começa o seu estudo com a transcendente questão do Verbo e o encerra no Apocalipse, com a fulgurante visão medianímica de Jerusalém libertada. O seu é o Evangelho espiritual. Escritos inicialmente na língua falada por Jesus, o arameu, excetuando-se provavelmente Lucas, logo foram traduzidos para o grego, corporificando o pensamento do mestre que se dilataria por toda a terra. A mais comovente história que já se escreveu, o maior amor que o mundo conheceu, o exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida, eis a vida de Jesus. A perene alegria, a boa mensagem de júbilo. Eis o Evangelho.